Então seja bem-vindo ao meu dia a dia. Quem é dessa vez? Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje em dia, tudo relacionado ao Miranha virou sinônimo de Aranhaverso. Galera já fica especulando vários Miranha junto. A gente, inclusive, no canal falou já do episódio especial lá do desenho dos anos 90 do Homem-Aranha, onde nós tivemos o primeiro Aranhaverso. E quem teve um evento de Aranhaverso fenomenal foi outro desenho do Miranha, o Ultimate Homem-Aranha, com vários Miranhas aparecendo lá. Embora seja um desenho que não é tão popular assim entre as pessoas, até os fãs de Homem-Aranha, por ele ser muito cômico e tudo mais, só esse especial aqui do Aranhaverso valeu muito a pena desse desenho. E é sobre esse grande evento aí do desenho que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Tudo isso depois da abertura. E galera, antes de começar o assunto principal desse vídeo, já vai deixando aqui o Aranha Like e também o Aranha Comentário, que sempre ajuda aqui nos nossos vídeos no YouTube. A gente sempre agradece todo mundo que deixa o seu like também, qualquer comentário aí ajuda bastante a gente, valeu mesmo. Então, gente, intitulado As Versões do Aranha, como ficou aqui no título português ou só Aranhaverso no original, esse evento especial então que teve no desenho do Ultimate Homem-Aranha, teve 4 episódios e foi exibido na terceira temporada do desenho. Essa terceira temporada, chamada de Web Warriors, vem do fato do Miranha começar a fazer a sua própria equipe, além dele virar um membro oficial dos Vingadores. E no metade dessa temporada, ocorreu então esse grande evento do Aranhaverso, onde o Duende Verde abre portais de outras dimensões com um plano maléfico envolvendo outros Miranhas. E um outro detalhe também que faz total diferença é que um desses episódios aí desse especial foi escrito pelo Paul Dini lá, um dos criadores lendários do Batman série animada. Como é a Batcaverna, a gente sempre tem que fazer um link aqui com o Batman, Então, bora ver tudo aí que rolou nesses 4 episódios especiais, então, de Aranhaverso, que rolou no desenho do Ultimate Homem-Aranha. E logo de cara, o tema desse evento já é escrachado. O Miranha se pergunta se ele tá fazendo a diferença, pois o Duende Verde novamente fugiu. Mas em seguida, ele acha esse vilão junto com o vilão Electro, e eles estão com um papo estranho. É sobre abrir portais de outras dimensões. O Duende fala de um artefato mágico chamado Seed Perilous, e numa reviravolta, ele prende Electro dentro desse artefato. Ele diz que precisará da eletricidade do outro vilão para ativar esse dispositivo e viajar entre essas dimensões. Eu estou falando de mundos paralelos com Homens-Aranha. Homens-Aranha? E saca só esse plano. Ele tá indo nessas outras dimensões para encontrar outros Miranhas. E assim conseguir o DNA de cada um deles para um plano aí futuro que ele tá planejando. Só que aqui o nosso Miranha tenta deter ele. Contudo, o vilão abre um portal mágico e nessa luta, os dois acabam entrando por ele. Esse caminho leva a uma nova dimensão e junto, o estilo do desenho muda para um de CGI, já que agora ele foi parar no futuro da Nova York de 2099. E essa foi uma boa tirada do desenho, Mudar a estética ali do desenho para quando ele vai para outra dimensão. Só que assim, essa vai ser a única dimensão onde realmente a estética vai mudar muito mesmo. Já nas outras vai continuar parecido. E o engraçado é que aqui o desenho realmente pareceu um outro desenho do Miranha que teve nos anos 2000, que era da MTV. Não sei se vocês vão lembrar, mas ficou bem parecido. O Aranha, claro, fica chocado com essa nova dimensão, vendo todos esses carros voadores e até um JJ versão digital. O Peter vê nos noticiários sobre uma tentativa de assalto feita por robôs e ele decide ir até lá detê-los. Nessa confusão, quem também aparece ali é um outro Miranha, o Miranha 2099, Miguel O'Hara. Ele acha que o Peter é um impostor e quando o Peter tenta avisá-lo sobre o plano do Duende, uma luta entre os dois se inicia. Um detalhe legal é que o nosso Peter fica admirando o traje tecnológico do Miguel. Mesmo com os meus poderes, sempre aparece outro bandido. Outro detalhe é que esse Miranha em 2099 tá passando por uma fase parecida lá do nosso Miranha, que ele também tá achando que não tá fazendo tanta diferença assim. Mas quando eles começam a conversar melhor, eles veem que tem muito em comum. Isso até o Duende Verde do nosso Peter, versão CGI, aparecer por ali e lutar contra os dois Miranhas. Mas o objetivo dele mesmo era conseguir uma parte do DNA do Miguel, e durante a luta ele consegue isso. Usando a energia do Electro, ele sai por um outro portal e atinge uma torre, fazendo os dois Miranhas tendo que atuar junto e dando tempo pro vilão escapar. O Peter e o Miguel salvam o edifício
E antes de ir embora, o Miguel fala que tem um bom motivo desse aranha original ter se tornado uma lenda. E com esse elogio, o Peter passa pelo portal atrás do duende. E como eu falei, nessa nova dimensão, o desenho volta a ter a estética de sempre. Mas aqui o diferencial agora vai ser que os gêneros dos personagens que nós estamos acostumados nas versões do Homem-Aranha, eles estão todos trocados. Inclusive o próprio Homem-Aranha. Poxa, tem até uma JJ versão feminina que também odeia o Homem-Aranha. Digo, Mulher-Aranha. Isso porque o Peter depois encontra o Miranha dessa dimensão, que é a Petra Parker, a Mulher-Aranha. Novamente o Peter tenta avisar ela do duende, mas ela não compra muito a história das dimensões. A Mulher-Aranha tristemente pergunta por que ela se incomodaria em salvar essa cidade, mesmo com várias pessoas culpando ela. É o mesmo papo lá que a gente viu no Miguel. Ele tenta dizer a ela que ele tá ali para salvar ela, mas ela toma isso como uma piada e pergunta como é que um garoto vai salvar ela. Essa deixa eu curtir. Mas é quando o Peter vai lá e fala, né, da frasezinha do grande poderes e grandes responsabilidades, ela vê que ele realmente está falando a verdade. Isso é mais do que o suficiente para convencer a Mulher-Aranha de sua história, pois ela pergunta se ele realmente é sua contraparte de outro mundo. Ele confirma e ambos tiram suas máscaras enquanto se revelam como Peter Parker e Petra Parker. E ambos acham estranhos a sua aparência semelhante. É muito Estranho. Você que disse. Mas eles não têm muito tempo, isso porque o seu Duende Verde tá atrás dela, e a Mulher-Aranha revela que a sua Duende Verde é uma das suas piores vilãs, e ela sabe onde encontrá-los. E aqui a gente vê que nessa dimensão o Norman Osborn se chama Norma Osborn, e tem uma personalidade muito parecida com a do vilão que a gente conhece. A Norma percebe que algo tá errado no prédio da sua empresa, até que o Duende Verde aparece e a subjuga facilmente. Quando ela diz o seu nome para ameaçá-lo, ele revela também o seu nome, e eles começam a conversar. Os aranhas chegam na Oscorp e são então confrontados pelos seus respectivos duendes verdes. E a Mulher-Aranha fica chocada também com a versão mais monstrenga do duende masculino. Ele e a sua contraparte feminina começam a jogar bombas de abóbora neles, mas os miranhas conseguem se esquivar. E os dois miranhas realmente conseguem se dar muito bem, começam a fazer piadas entre eles, atuam juntos, mas infelizmente chega um momento que o Duende Verde lá, o versão monstrenga, consegue pegar o DNA da Mulher-Aranha. A Norma lembra sua contraparte que ele conseguiu o que queria, e ela quer o seu prêmio. Ele então lhe dá um frasco do seu soro do duende do seu universo. E assim a Duende Verde também fica com a sua aparência mais monstrenga, e decide destruir a sua arqui-inimiga e seu ajudante como um bônus, o que insulta o Peter. Ela ficou muito poderosa e continua perseguindo os miranhas jogando bombas de abóbora neles, o que os faz ir para a ponte George Washington. E o Duende Verde do Peter fica só observando tudo isso e de novo começa a ir embora pelo outro portal. E o Peter e a Petra conseguem atuar juntos, né, e prendem com suas teias a Duende Verde. A Norma diz à Mulher-Aranha que ela está condenada e se liberta antes de disparar uma explosão elétrica nela, o que a faz cair, mas o Homem-Aranha derrota essa Duende Verde. Ao cair, a Petra descobre que ficou sem fluido de teia, mas o Peter a salva a tempo. Ela está surpresa que foi salva por um garoto. A Mulher-Aranha declara o seu desejo de que o Peter fique e a ajude, mas ele diz que ela não precisa de ajuda, exceto pelo momento de cair da ponte. Pode ser difícil ser o Aranha, mas ela está no controle, e que ela o ajudou a derrotar o seu Duende Verde. A Petra fica feliz e se sente bem, e finalmente admite que é bom saber que há outras versões de si mesmo lutando todos os dias, o que a faz querer continuar lutando. O Peter sente o mesmo e agradece a ela, antes de partir para o próximo universo. E nesse novo túnel aí de dimensões, o Peter começa a se perguntar mais vezes, né, de por que será que o Duende está realmente pegando todos esses DNAs de miranhas diferentes. O Homem-Aranha agora entra em um mundo preto e branco, onde vê uma perseguição policial pela cidade e decide investigar. O motivo dela é o Duende, e isso até o Homem-Aranha Noir chegar ali numa apresentação cool e lutar com ele. O Aranha Noir assume que o Duende era alguém fantasiado, e os dois entram numa breve briga no meio da perseguição de carros. Depois que o Duende acerta o Noir, o nosso Peter o ajuda com a sua teia. E assim como o Miranha Noir que a gente viu lá no filme do Aranhaverso, aqui ele é todo pessimista, né? Ele não tem muita esperança, ele é tipo um Batman bem trevoso. E quando o Peter tenta explicar a situação ao Homem-Aranha Noir, oferecendo a sua ajuda para parar o Duende, ele dá de ombros dizendo que ele trabalha melhor sozinho. O Miranha Noir encontra o Duende na ponte que conhecemos bem, a George Washington, e os dois Miranhas retomam a luta com o Duende. Quando o vilão estava prestes a obter o DNA do Noir, o Peter pula e o salva, jogando o Duende rio abaixo. O Noir volta para sua casa, onde ficou surpreso ao ver o Peter já
lá. Nessa conversa, esse Miranha desencantado tira sua máscara, revelando que ele é uma versão mais velha do Peter. O nosso Peter observa que realmente ele tá bastante castigado aí com essa idade. E ele começa a explicar toda a situação lá do multiverso, que o Duende tá ali pra pegar o DNA dele. Mas esse Peter Noir aqui, ele nem se considera um grande herói, sabe? Ele nem queria assumir esse lugar de herói em primeiro lugar. Mas se ele não colocasse a máscara, a cidade se afogaria em seu próprio mal e os fracos pereceriam. Ele é bem dramático mesmo. Inclusive, ele fala que afastou pessoas queridas, como a Tia Meia e a MJ. O nosso Miranha tenta fazer ele mudar isso, dizendo que ele não precisava afastar essas pessoas queridas. Mas, nesse momento dramático, é interrompido pela notícia da MJ, que é uma repórter, dizendo que o Duende sequestrou um dirigível da cidade. Os Miranhas vão então até esse dirigível, e é nessa grande cena aí de resgate e luta que o Miranha Noir começa a mostrar para a população que ele é um herói, que ele se importa com as pessoas. O Peter ajuda a tirar os reféns de lá, numa queda livre, e onde ele captura todos com as suas teias, deixando o Duende para o Miranha Noir, que o vence numa luta franca, e a MJ até tira uma foto dele. O Peter Noir vai até a MJ e eles estão nas vias de reatar, mas são interrompidos pelo dispositivo do Duende que tira o DNA desse Miranha. Pois é, deu mole e o vilão então danifica o dirigível e sai dali. Isso resulta em novamente termos uma parceria entre os aranhas para prevenir esse desastre. Eles conseguem fazer isso e salvam todos do dirigível. Eles depois se reúnem na ponte e o nosso Peter vê que o Noir tá tentando fazer as coisas com a MJ dar certo. Só que o Duende passa por eles e atravessa o portal com o Peter logo atrás, se despedindo dessa galera preto e branco. Se cuida aí, valentão! Você também, sabichão! E para a próxima dimensão que a gente vai ver, dá pra entender por que chamaram o Paul Dini para escrever esse episódio. Isso porque é a vez do Peter Porker, o Porco-Aranha, aparecer. E essa dimensão é total Looney Tunes, e o Paul Dini é um cara que sabe escrever muito bem, ele adora Looney Tunes, ele escreveu muitos episódios daquele Tiny Toons, né, nos anos 90. E toda a estética dessa dimensão do Porco-Aranha é total Looney Tunes. E o Miranha fica toda hora impressionado com as bizarrices desse mundo. Aqui, o Peter Porker resolveu se aposentar de ser um Miranha. O JJ Jameson desse mundo, que é um lobão, ridicularizou eles nos jornais. O que fez o Porker desistir de seu traje, inclusive recriando aquela cena icônica das HQs. É uma história muito triste mesmo essa do Porco-Aranha. E aí, né, o nosso Miranha novamente começa a dar conselhos para esse Porco-Aranha, de que ele não deve desistir de ser herói, porque provavelmente esse mundo aqui do Peter Porker deve estar precisando dele para retornar a ser um Homem-Aranha. Esse discurso faz o Porquinho querer novamente vestir o seu traje, a tempo de quando o Duende, versão Looney Tunes, chega e começa a tretar com os Miranhas. E essa luta entre eles tem toda a pegada de desenho animado, com direito a uma bigorna batendo na cara do Duende. Mas durante a briga, o vilão consegue arrancar uns belinhos daquele belo focinho do Porco-Aranha, e já é o suficiente. O vilão sai escapando por um outro portal, mas no caminho, ele topa com esse rato Homem de Ferro. Tem uma equipe de Vingadores Looney Tunes dessa dimensão. O ratinho chega ali porque ele queria ajudar, e já no meio da conversa, o Porker fala que vai entrar na equipe dos Vingadores, e até depois ele lembra um jeito dramático da frase dos poderes de responsabilidades. Com grandes porcalhadas vem grandes responsabilidades. O Peter fica feliz por esse Miranha e parte para uma nova dimensão. O próximo Miranha a aparecer tem um certo teor inédito, porque é um tipo de Miranha que nunca tinha aparecido nos quadrinhos ou um filme, sei lá, que é o Miranha medieval. E o visual desse Miranha ficou muito maneiro. Ele usa essa armadura com as cores do herói e tem essa espada como arma. Eles estão no vilarejo de York, e no começo da passagem do Peter por ali, a população não curte esse herói e fica jogando até galinhas nele, os acusando de ser feiticeiros. Chega aquele momento que estamos acostumados do Duende chegando ali e indo atrás do DNA do Miranha. O detalhe é que dessa vez o gadget do vilão tem problemas em achar alguma parte do corpo do cavaleiro. Até que sim, ele consegue pegar uma fresta ali do elmo do cavaleiro. Mas tem uma outra reviravolta aqui, porque quando lá o Duende começa a sair lá pelo portal dele e o Peter seguia atrás e atravessava outra dimensão, aqui isso não acontece. Porque quando esse portal surge, o Peter tá indo embora, mas ele vê que o condado ali de York, o vilarejo, ele tá sendo atacado por uma criatura meio steampunk, assim, toda metálica, e o Miranha lá, o medieval, vai precisar de ajuda. E essa é uma criatura que esse Miranha medieval, ele conhece já de outras batalhas.
Fatalis. O Peter decide ficar e perde a entrada do portal do Duende, mas ele quer ajudar esse outro Miranha. E juntos, eles derrotam essa máquina do mal e veem que, na verdade, era o Dr. Octopus dessa dimensão. Esse ato de salvação da cidade faz o vilarejo gostar dos Miranhas e desse cavaleiro que nunca acaba revelando o rosto. Só que tem o lance do portal, né? O Peter perdeu a entrada dele. Sorte que nessa dimensão tem o Doutor Estranho Feiticeiro que o ajuda summonando um novo portal. Isso em agradecimento pelos seus atos de bondade. Esse Doutor Estranho Feiticeiro aparecendo do nada, eu até que gostei. Mas a próxima e última dimensão ali, o último Miranha que esse Peter vai conhecer, é um muito conhecido aí pelos fãs do personagem. É a Nova York do Miranha Miles Morales. Ele já está sendo perseguido pelo Duende da dimensão do Peter. Mas o diferente aqui é que o Duende Overpower do universo do Miles chega com tudo e luta contra o outro Duende. Isso dá tempo para o Peter conhecer o Miles e até notar o quanto que ele é jovem. Quando ele se apresenta, o Miles toma um susto, porque o Peter da terra dele morreu e serviu de inspiração para ele virar um herói. Trações das lutas para roubar o DNA do Miles. E cabe aos dois Miranhas agora ter de derrotar o Duende da terra do Miles. Durante a luta, o Peter se surpreende com o Venom Shock do Miles. E juntos, eles derrotam esse Duende, deixando o outro Duende escapar. Mas a despedida do Peter dessa dimensão é muito boa. O Peter diz ao Miles que dessa vez ele o salvou, e que não tem problema ele sentir medo às vezes. Ele fala para o Miles se cuidar e vamos para o último destino dessa vez. O Aranha finalmente volta para sua dimensão. Ele até diz que estava com saudades da cara lá do JJ. E começa a relembrar de todas as 6 versões que ele conheceu. O Miranha volta para o covil do Duende e encontra ele numa câmara para receber o soro contendo todos os DNAs que ele coletou. O Peter começa a bater em toda a máquina e ela explode. Mas o Duende sobrevive e sai chamando o Miranha de Peter Parker. Pois é, ele descobriu a identidade do herói após receber o soro. E não só isso, o vilão consegue todos os poderes do Miranha que vimos até agora. Fora isso, esse novo soro parece estar afetando o mental do Duende. O vilão fica se chamando só de Duende, e ele ameaça matar todos os amigos e os entes queridos do Peter, inclusive o próprio Harry, que é o filho do Norman. O soro começa a mudar a forma do Norman, a evoluir ele para ficar ainda mais como um monstro. Para combater essa ameaça, o Miranha pede ajuda para o Electro, ainda dentro daquele dispositivo, e com isso, ele summona todos os 6 Miranhas que vimos antes. Isso mesmo, rola esse mega crossover agora junto com eles, e o Peter tem uma chance contra esse Duende evoluído. Eles unem suas habilidades para prender o vilão, e então o Peter vê que ele está emanando muita eletricidade. Assim, ele dá um fatality no monstro jogando o Electro no vilão, e com isso, o Norman volta em sua forma humana. Os Miranhas triunfaram. Toda essa parte deles atuando juntos foi muito bem feita, pois agora são todos mesmo interagindo entre eles, não é só o Peter com outro Miranha. Mas a ameaça não acaba aí. Isso porque o Electro agora se libertou, e ele estava com toda aquela energia que vinha daquele dispositivo mágico. E olha a bizarrice que acontece agora. O vilão agora tem o poder do cristal mágico, e com isso o Electro transforma toda essa base do Duende em um super mecha controlado por ele. Os Miranhas fogem da base junto com Norman e tentam bolar um plano. Primeiro, tentam parar o mecha no improviso, enquanto ele vai atacando a cidade. Mas rola um perigo do mecha se autodestruir com tanta energia. Nesse ponto aqui, o nosso Peter ele começa a perder um pouco as esperanças se eles vão conseguir realmente salvar a cidade. Mas agora, dessa vez, são os outros Miranhas que começam a encorajar ele. Dá motivação para realmente ele bolar um plano para salvar a cidade. E esse plano envolve então tirar o Electro daquele mecha lá que tá dando energia para ele. Eles conseguem fazer isso e o Peter derrota o vilão. Não antes dele pegar a energia do amuleto e usar para abrir os respectivos portais de cada Miranha. Antes de ir embora, cada um reforça como o Peter fez eles quererem serem Miranhas melhores. No fim, o Porco-Aranha diz que todos eles são espetaculares, mas esse Peter é o Ultimate Homem-Aranha. Presuntásticos. Mas você é o Ultimate Homem-Aranha. Depois vemos que o Norman está em reabilitação no hospital e não lembra de muita coisa. E esse evento crossover termina com o Peter falando com o Nick Fury e dizendo que vendo todos esses outros Miranhas de outras dimensões, fez ele repensar o seu legado e a importância de ser o Homem-Aranha, encerrando esse mega evento. O Homem-Aranha faz a diferença.
E esse então foi o episódio aí de 4 partes especiais, né, do Aranhaverso. E como eu disse, eu achei legal trazer, né, esse especial aí do Aranhaverso, né, do Ultimate Homem-Aranha aqui no canal, porque nem todo mundo viu muito esse desenho. Na verdade, ele tem muitos episódios e todos parecem ser meio parecidos um com o outro. Mas esse aqui foi um grande evento então que reuniu várias versões do Miranha e que de certa forma não tem tanto aquele tom cômico que às vezes incomoda algumas pessoas. E realmente tem partes aqui bem legais de roteiro, né, mostrando essa questão da importância do Homem-Aranha em cada universo. Mas agora eu quero saber de vocês, se vocês conheciam esse evento do Aranhaverso, né, no Ultimate Homem-Aranha, ou se vocês assistem esse desenho também. Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos a nossa campanha de financiamento no Padrim e também no Clube de Canais aqui no YouTube. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.